Bem, meus irmãos, a graça e a paz. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Cavalcante, pastor presidente da FAETESP, a Faculdade Teológica do Espírito Santo Deus, ok? E estamos na nossa primeira aula de Cristologia, né? Uma palavra. Toda a discussão cristológica parte da resposta que se dá à pergunta do próprio Cristo: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Foi a pergunta que Jesus fez quando estava com os discípulos, querendo que eles dissessem quem eles achavam ser o próprio Cristo. E diz a Bíblia, ele disse: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E muitos diziam: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e outros ainda dizem: és um profeta. E Jesus olha para eles, fita os olhos neles, porque na realidade, irmãos, o que Jesus queria saber não era nem mesmo o que os outros achavam que ele fosse, mas que os próprios seus discípulos, o que eles achavam de Jesus. E Jesus olha e fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ali, o apóstolo Pedro, irmãos, ele revelou a verdadeira identidade do Filho de Deus. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, aquele que veio para tirar, como disse João o Batista, os pecados de toda a raça humana. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é, note bem, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ora, se Jesus não fosse Deus, Pedro, ou João, melhor João, não diria com tanta eficácia: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós sabemos, ele não é o Pai, também não é o Espírito Santo, mas ele é Jesus, ele é Deus, é a segunda pessoa da augusta Trindade. Continuando, vamos falar agora sobre as duas naturezas. E você pode me perguntar: pastor, o que é natureza? Natureza, irmãos, é exatamente aquilo que você é, aquilo que nós somos. Isso é natureza. Olhando na perspectiva de Jesus, presta atenção aqui, sua pessoa, porque é um termo que muitos não percebem. Muita gente acha que o fato de sermos uma pessoa, não podemos ser um outro tipo de pessoa. Ora, nós temos a pessoa humana, que somos nós, temos a pessoa divina, que é Deus, as pessoas angelicais e pessoas espirituais. Aqui temos Cristo como uma pessoa porque ele tinha personalidade. Ele tinha personalidade. É justamente isso que difere nós, seres humanos, dos animais. Os animais, eles não têm uma personalidade. Os animais, irmãos, eles não têm uma alma. Você pode, mas lá em Levítico 17, fala de alma. É verdade. A alma que os animais têm, ela se aloja no seu sangue. Quando o animal perde a vida, simplesmente desaparece. Porque é uma alma, é uma energia que gira em torno de seu sangue.
Já para os seres humanos, não. Nós temos uma alma, esta alma é eterna. Totalmente eterna. Ela não morre. Em Mateus 10, 28, Jesus falou que a alma não morre. A alma é imortal. Porque somos uma pessoa humana. Em se tratando de Jesus, como Jesus pôde ser plenamente Deus e plenamente homem, e ainda assim uma pessoa? Aqui está, meus amigos e meus irmãos, um dos grandes mistérios na Bíblia. Eu não tenho capacidade de explicar aos irmãos com veracidade sobre o mistério da encarnação do Verbo. É um mistério. Como Jesus pôde transformar-se, receber um invólucro, uma carcaça humana. Como disse João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nenhum teólogo na face da terra, nenhum cientista na face da terra, nenhuma mente, crânio que venha a existir, que exista ou jamais existirá, que terá a capacidade de explicar o mistério da encarnação do Verbo, Jesus como pessoa humana. Vejamos agora sobre o nascimento virginal. Por que falamos virginal? Porque, segundo a Bíblia, o nascimento de Jesus ele foi normal, como qualquer outra pessoa. Porém, e você me pergunta, professor, onde está o milagre quanto ao nascimento de Jesus? Ora, o milagre não está no nascimento. O milagre está na concepção. Quando o anjo Gabriel, visitando aquela moça jovem, que chamava-se Maria, ele disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela ficou perplexa, estarrecida, atônita, sem palavras. E o anjo disse: achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamá-lo-á Irmanuel. Traduzido, Deus que está junto. E ela, ainda perplexa, ainda estarrecida, ainda atônita, não entendendo nada, respondeu: mas como? Eu sou virgem, nunca conheci varão. E Gabriel acrescenta: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo vai te cobrir, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, meus irmãos, ali se deu o verdadeiro milagre. Cristo nasce, Jesus de Nazaré nasce no ventre de uma mulher, sem a necessidade da experiência sexual do homem. Ali nasce Jesus, sob obra miraculosa do Espírito Santo. Então, o nascimento de Jesus, ele foi natural, mas a concepção, ela foi divina. As Escrituras afirmam claramente que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe, Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo e sem, como já dissemos, a intervenção do homem. Aí onde está o grande milagre. Passemos mais adiante. A importância doutrinária do nascimento virginal é vista em pelo menos 3 áreas. Focalizando a primeira área, vejam só. Mostra que a salvação, em última análise, deve vir do Senhor. Ora, sim,
Porque o homem de si mesmo não consegue obter salvação. Salvação independe da experiência humana, das obras humanas, de conhecimentos humanos, de méritos humanos. Deve vir única e exclusivamente do Senhor, de Deus. Exatamente como Deus havia prometido que a semente da mulher, em Gênesis 3,15, acabaria por destruir a serpente. Como diz a Bíblia: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta vai te ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmãos, foi com a morte na cruz que Satanás, o inimigo de Deus, dos crentes e da Bíblia, foi com a morte que o diabo pisou ali, deu uma ferida no Filho de Deus. Mas foi com a ressurreição de Jesus, de acordo com Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo traz Jesus à vida. Então, com a morte, Satanás dá uma ferida no seu calcanhar. Mas com a ressurreição, Jesus ressuscita e é como se desse uma ferida na cabeça do diabo, pois ele venceu a morte e o inferno e nos trouxe a vida e vida com abundância. E continuando nossa reflexão, na segunda área, o nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. É nisso que muitos não percebem. Por exemplo, nós, seres humanos, quando entregamos a vida para Cristo, nós herdamos, irmãos, uma nova natureza, a natureza espiritual. Nós éramos mortos em delitos e pecados. Quando resolvemos entregar a vida para Jesus, houve ali aquele novo nascimento e herdamos pela cruz a natureza espiritual. Mas com Jesus, com ele foi diferente. Jesus herdou, irmãos, a natureza divina. Ele tinha a natureza divina. Nós que aceitamos a Cristo possuímos a natureza espiritual. Jesus não. Ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Então, como homem, ele viveu a vida aqui por baixo, a vida humana, a vida pessoal aqui por baixo. Como nós vivemos, comemos, brincamos, estudamos, falamos, casamos, trabalhamos e assim por diante. Jesus, a mesma coisa. Ele viveu, ele sofreu, ele chorou, ele trabalhou. Sim, ele estudou. Jesus não era analfabeto. Ele era como um judeu qualquer. Como ser humano, ele era humano tanto quanto os outros. O que diferenciava, irmãos, de Jesus como humano era o fato dele não ser adâmico. Sim, todos nós nascemos com a semente de Adão, aquela semente caída. Jesus não. Ele não herdou o pecado adâmico. Por quê, pastor? Porque não precisou da intervenção humana para então nascer o Filho de Deus. Não precisou. Foi uma obra, como já dissemos, miraculosa do Espírito Santo. Glória a Deus. Continuando,
Esse foi o meio empregado por Deus para enviar seu Filho ao mundo. Enviou como homem. Bem dissera João, ele disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Continuando nossa reflexão, a terceira área, o nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo, sem a herança do pecado. Por quê, pastor? Repito, porque não houve a intervenção humana para acontecer o seu nascimento. Ok? Continuando. Fraquezas e limitações humanas. Vamos ver algumas fraquezas em Jesus com referência a ele como ser humano. Olha só. Jesus possuía um corpo humano. O corpo de Jesus, irmãos, não era um corpo robótico. Ele não era um fantoche. Ele não era uma múmia. Ele tinha um corpo humano. Ele tinha 208 ossos. Ele tinha cabeça, tronco e membros. Ele tinha 156 mil fios de cabelo. Ele tinha braços, membros superiores. Ele tinha pernas, membros inferiores. Ele tinha tudo que nós temos. Jesus possuía um corpo semelhante ao nosso. Ok? Ele nasceu semelhante aos homens. Nasceu vaginalmente, como nascem os seres humanos normalmente. Jesus ficava cansado, exatamente como nós. A Bíblia diz, quando ele chegou junto ao poço de Jacó, já conhecemos a história, diante da mulher samaritana, diz a Bíblia, que ele estava cansado do caminho. Prova esta que Jesus se cansava. Portanto, ele teve um corpo semelhante ao nosso. Ele tinha sede. Sim, junto à sombra da cruz, ele disse: tenho sede. Tenho sede. E aí puseram vinagre à sua boca para beber. Jesus também ressuscitou dos mortos num corpo humano. Não pense você que Jesus ressuscitou dos mortos num outro corpo. Não. Ele levou da sepultura seu próprio corpo. Isso é muito interessante. Por quê, pastor? Porque, irmãos, quando se der a ressurreição pelo arrebatamento da igreja, todos nós, como disse Paulo, que estivermos mortos, ressuscitaremos, irmãos. E ninguém vai ressuscitar com outro corpo. Não. Nós haveremos de ressuscitar com o nosso próprio corpo. Ninguém vai ressuscitar com o corpo do vizinho. Ok? Todos nós ressuscitaremos para o arrebatamento da igreja, aqueles, claro, que estiverem mortos, para então nos encontrar com o Senhor nos ares, depois irmos para o Bema, tribunal de Cristo, onde nossas obras serão provadas, e depois iremos para a ceia das bodas do Cordeiro, e nós iremos com nossos próprios corpos. Ok. Fraquezas e limitações humanas. Jesus possuía uma mente humana. Quando falamos de mente, falamos de entendimento. Veja a resposta do mestre quando lhe fizeram essa pergunta. A pergunta aqui de Marcos foi a respeito de sua vinda. E ele disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. É uma prova que, como ser humano,
Naquela época ele não sabia. Agora, quando veio a ressuscitar, aí sim, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Hoje ele sabe. Por quê, pastor? Porque Jesus é Deus. Nunca deixou de ser Deus. Mas enquanto estava na terra, nos dias de sua carne, sua mente, irmãos, era limitada por causa da justiça divina. Ok? Terceiro, Jesus possuía alma humana e emoções humanas. Olha, irmãos, quando se fala de alma, você pode me perguntar: professor, o que é uma alma? Alma é um ser espiritual que habita no corpo, trazendo-lhe vontade, inteligência e emoção. Guarde isso. Trazendo aquele corpo vontade, inteligência e emoção. Isto é a alma. Então, irmãos, entendemos que a alma somos nós. Ela é a principal responsável, ou é a própria personalidade de nosso ser. Então a alma é um ser espiritual. Somos nós que habitamos nesse corpo. Pastor, e o espírito? O espírito é um outro ser espiritual que habita em nosso corpo, trazendo-lhe fé e consciência. Portanto, é o espírito humano dentro de você que traz a você esta espiritualidade. Ele traz a você a consciência de que existe uma divindade, de que existe um ser espiritual, comandante supremo, e que é o Senhor dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Muitas coisas acontecem conosco, irmãos, a gente sabe que são coisas ruins, e não há necessidade de que alguém nos diga que aquilo é ruim. Por quê? Porque a própria consciência diz se é bom ou se é ruim. Então, irmãos, esta consciência é o espírito humano agindo em nosso ser. Então, Jesus possuía uma alma humana. Sim, ele não era um animal. Ele possuiu uma alma humana. Lá no Getsemane, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então Jesus, irmãos, possuía uma alma. Glória a Deus. Precisamos entender quando a Bíblia fala de alma. Existem 4 prerrogativas de alma na Bíblia. Guarde isso. Primeira, alma como ser humano. Ezequiel 18, versículo 4. Deus disse: todas as almas são minhas. Almas como seres humanos. Alma como função biológica, o sangue. Levítico 17:14. A alma do animal está no sangue. Então, a alma no sentido do sangue. Também temos alma como sentimentos. Olha lá. A minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui fala dela como sentimentos. Também temos alma como parte imortal do ser humano. Mateus 10:28. Jesus falou: não temeis os que matam o corpo e não pode matar a alma. Portanto,
Repetimos, 4 prerrogativas de alma na Bíblia. Alma como ser pessoal, alma como o sangue, função biológica, alma como sentimentos e alma como parte imortal. Ok? Prova que ele tinha uma alma que ele admirou-se diante da fé do centurião de Cafarnaum. Ele admirou-se. Isto é faculdade de alma. Jesus chorou diante de Lázaro, daquele defunto, quando percebeu a fé pequena do povo. Jesus chorou. É uma prova de sua alma humana. Ele suplicou com lágrimas, lá no Getsemane, com lágrimas, suplicou a Deus. E isto é faculdade humana, de alma. Falando da impecabilidade, irmãos, apesar de Jesus ter sido homem, como disse João, o Verbo se fez carne. Apesar de Jesus ter sido homem, nós não vemos na Bíblia, em parte alguma, que Jesus pecou. Eu desafio qualquer teólogo, qualquer estudioso, qualquer filósofo, qualquer padre, qualquer pastor, qualquer doutor, qualquer mestre, provar na Bíblia que Jesus pecou. O Evangelho de João é um dos evangelhos que mais apresenta, irmãos, a espiritualidade de Jesus. Ora, Mateus escreveu o seu evangelho, trazendo assim uma imagem de um Cristo herdeiro do trono, de um Cristo que veio para herdar o trono de Davi, de um Cristo que veio para cumprir as promessas catalogadas no Velho Testamento. Portanto, Mateus apresentou, irmãos, um Jesus humano, no sentido assim de que ele veio para cumprir as promessas veterotestamentárias. Então, Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Já Marcos não era apóstolo, não era judeu, foi o primeiro entre os evangelistas a escrever, segundo a história. Ele apresenta um Jesus que veio para fazer milagres. Portanto, apresenta Jesus como servo. Já Lucas, que também não era apóstolo e não era judeu, antes era grego, ele trouxe um evangelho mostrando, irmãos, a verdadeira humanidade de Cristo. Mas João, que é o único evangelho que não é sinóptico, ou seja, não é semelhante aos demais, trouxe Jesus assim, num ângulo mais espiritual. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a ideia de João, irmãos, foi para trazer um Cristo espiritual, um Cristo divino, um Cristo que nunca pecara, apesar de ter sido feito homem, nunca pecara. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ora, quando ele dissera a luz do mundo, o que ele quis dizer? Eu sou aquele que ilumina as vossas consciências, aquele que pode trazer luz à vossa vida, ou seja, salvação iluminada, saindo do reino das trevas para a sua verdadeira luz. Glória a Deus. Falando ainda da sua impecabilidade, uma alegação estarrecedora e que poderia ser feita
só por alguém isento de pecado. Além disso, com respeito à obediência a seu Pai no céu, ele disse: eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que interessante. Então, quando ele estava na terra, ele demonstrou, irmãos, sempre obediência ao seu Pai, fazendo tudo o que lhe agradava. E digo mais, Pilatos disse: eu não acho nele crime algum. Quem era Pilatos? Um ímpio. Pilatos olha para Jesus e não vê do que condenar. Por quê, pastor? Por quê, professor? Porque ele era santo. 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 Quando falo santo, eu não falo santo da forma que nós somos. Não, nós somos santos, irmãos. Só que a santidade que nos cobre, ela tem um preço. É o sangue de Jesus. É uma santificação relativa. Ora, se Jesus é Deus, então ele é santo, completamente santo. Glória a Deus. Porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Ora, por um fator de justiça. Quem foi que venceu o homem no Éden? O diabo. O diabo venceu o homem no Éden. Quem teria que vencer na cruz? Um outro homem. Não poderia ser um Deus, tinha que ser um outro homem. Por isso que Jesus se fez homem, para vencer a morte e o inferno. Aniquilou o poder do diabo e nos trouxe uma porta de esperança. Glória a Deus. O apóstolo João entendia que negar a verdadeira humanidade de Jesus era negar um fato bem central do cristianismo. Ele mesmo disse que o espírito que não confessar que Jesus é humano, que ele veio em carne, não é de Deus. Portanto, ele tinha de vir em carne para que na cruz, como homem, vencesse o inferno, vencesse Satanás e nos desse a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Vejamos algumas razões. A primeira razão, para possibilitar uma obediência representativa. Não vejo ninguém na Bíblia como Jesus que obedecia tanto ao seu Pai. Tanto. Ele era um exemplo em obediência. A tentação de nosso Senhor, diz a Bíblia em Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no monte, no deserto, ou melhor. E diz a Bíblia que Jesus não contestou. Jesus foi tentado em 3 áreas: no corpo, na alma e no espírito. E você me pergunta: pastor, em qual delas ele venceu? Eu te respondo: nas 3. Nas 3 áreas ele venceu, saiu vitorioso e disse: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. E a ocasião da prova de Adão e Eva no jardim.
É esse o motivo pelo qual Paulo chama Cristo o último Adão. Veja bem, porque Adão e Eva, eles pecaram. Eles não foram fiéis a Deus. Não foram obedientes a Deus. E pecaram. E por isso que foram expulsos do jardim. Por isso que nós herdamos a natureza caída de Adão. Aí vem Jesus, como disse Paulo, como o último Adão, e vence por nós. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Por quê, pastor? Porque alguém venceu por você. Glória a Deus. Bendito o nome maravilhoso de Jesus. Já estamos caminhando para o final da aula. Na segunda razão, para terminarmos, para ser um sacrifício substitutivo. Sim, irmãos, porque no sacrifício da sua morte, pelo seu sacrifício, ele morre em nosso lugar. É como aquele caso de Abraão. Deus manda Abraão sacrificar seu filho. Quando Abraão foi ao sacrifício, que preparou todo o sacrifício, todo o altar, que colocou Isaac ali no altar para o sacrifício, diz a Bíblia que o anjo de Deus bradou e Abraão não conseguiu matar o seu filho. Quando Abraão parou o cutelo, visualizando ali aquela visão, diz a Bíblia, que Abraão viu um cabrito atado pelas pontas, e aquele cabrito foi substitutivo de Isaac. Então aquele cabrito, irmãos, representa o próprio Jesus. Isaac, que ia para o suplício, representa toda a humanidade, representa a mim, representa a você. Glória a Deus nas maiores alturas. Portanto, ele é o sacrifício substitutivo de Deus em nosso lugar. Assim, nós terminamos a nossa primeira aula. Deus abençoe a vocês, no maravilhoso nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.